Understand. Teria que ter, né? Se não tivesse, não tinha graça. Não tinha Understand, graça. sir. Uhum. Então, vamos lá começar de novo o nosso estudo, Século de nosso Al- papo. Eu tô com o notebook novo, é bom, porque quando eu abro ele, ele já abre na página que parou. Eu não Ó, preciso ficar procurando. então vamos lá, né, gente? Nós estamos falando aí da Palestina, né? E por coincidência, o que está acontecendo aí hoje. Parece que o problema não sarou, né? Até hoje tem conflitos. Parece não sarou ainda, né? Parece que é na época Quanto de tempo Jesus. mais? Você já pensou nisso? Quanto tempo Ah, mais? Será que agora com a transição resolve? Não que isso vai ser feito em 10, 20, né, anos, mas a gente sabe. vai séculos. Vai Vai. séculos. Tem uma conversa aí que o Chico vai um dia reencarnar lá, ainda, seria no próximo século 22, que era uma atividade programada, não sei. Vamos ver. Tudo muda, né? Planos mudam também. Eu sei que a espiritualidade tem feito um trabalho grandioso para tentar ajustar isso tudo, né? Porém, os homens têm desviado o norte programado. Então, nós temos aí, até nessa parte anterior, aquele parágrafo que fala sobre as citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem. Mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. A gente leu isso aqui semana passada, né? Uhum. E, e realmente a gente vê que a gente modificou o plano, né? As nossas atitudes. E a gente está falando de uma época ali que o Império Romano exercia as influências diretas. Um império que nomeava seus representantes, governantes, era tudo por ordem, né? De procurações, tudo mais. Então, isso tudo acontecia na época. Não tinha aquela liberdade hoje democrática que a gente tem aí pelas eleições e tudo mais. A gente reclama muito do processo aí, mas é um processo que acontece de forma participativa maior, né? Mesmo que não correspondamos muito bem, o processo ele tem a possibilidade de participar de um processo de governança, né? Mas naquela época era domínio de poder, de forças, de exércitos, e então toda aquela parte ali da Palestina, da Judéia, né? Era tudo governado por esses imperadores aí, ou seja, representantes dos impérios, né? O Império Romano. Começa ali bem antes, né, do Cristo, bem antes, e até depois do Cristo. Então a gente tem um tempo aí largo de domínio total dessas áreas pelo Império Romano. Então, o que aconteceu agora? Depois da. A gente não comentou aqui sobre os triunviratos, né? Que seria um acordo entre Júlio César, Pôncio não, Pompeu, Crasso
eles tiveram ali uma combinação para descentralizar o governo e acabaram se autodestruindo, né, um com o outro. Era para ser um momento até bom, porque unia-se vamos dizer assim, as referências do momento dos exércitos, que eram aqueles que comandavam os seus exércitos, cada um tinha os seus exércitos, então eles descentralizaram o governo na tentativa, mas deu BO. Deu BO e acabou aquela época sofrendo com isso. Aí depois dessas matanças, que teve muitas guerras, acabou com exércitos, Pompeu foi destruído por Júlio César, depois Júlio César foi assassinado, né? Isso aí tem uma série, eu já falei aqui, que é o Império Romano, a gente pode ver claramente como que aconteceu, tá no Netflix. Então, são uma série de várias épocas, né? E aqui exatamente o que vai acontecer quando Cristo aparece, aí vem a nomeação do Augusto, né? Que seria o Otávio Augusto, né? Que assumia o poder e na época de Cristo. Então vamos lá fazer a leitura para a gente entender. A gente não está aqui para ver história, né? Estudar história, mas a gente pontua aqui alguma coisa que eu acho que é importante só para a gente entender no tempo, né? Então vamos lá, o século de Augusto, quem lê? Não sou eu. Então leia. Terminados os triunviratos, eis que iam cumprir-se a missão do Cristo. Depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Então, isso aqui aconteceu depois de terminar os triunviratos. Teve dois momentos de triunvirato, 1 e 2, seria essas nomeações de tentativa de descentralização de poder e tal. Então, depois veio acontecer um governo mais harmônico, né? Que seria esse século de Augusto, que seria o Otávio Augusto que herdou esse poder aí. Então, o que aconteceu? A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova. O que aconteceu aqui? Esse momento, todo mundo tinha uma noção que existiria alguém representando o céu. Isso era certeza, convicção, na vida social das pessoas, se tinha uma esperança, a espiritualidade estava inspirando o povo,
Será que isso acontece, né? Então, isso é notável e aconteceu isso no tempo de Jesus, quando foi a época de Jesus chegar, se tinha uma impressão que alguma coisa boa iria acontecer, coincidiu com o governo que foi de progresso. A gente viu aqui que é um governo de Augusto, foi um governo de muito progresso na região, se tinha uma projeção mais nas artes, na reconstrução, a cidade tinha mais monumentos, né? Passou a ter mais estrutura, então foi um século de progresso. Então, na época do Cristo, né? Quando Cristo veio. Então, esse poder estava bem assim, claro, bem interessante e estava mais harmônico, né? Parou aquelas matanças, guerras por momentos dos triunviratos e agora estava uma paz mais tranquila, né? Vocês acreditam que a espiritualidade fez realmente esse trabalho com o povo, com a maioria para o Cristo chegar? Ou simplesmente aconteceu a vinda do Cristo? Teve Acredito que não essas é por ações? acaso, né? Nada é por acaso. Então, se houve uma diminuição da questão das guerras, dos conflitos, deve ser para alguma finalidade específica, né? Por exemplo, harmonizar o ambiente para poder conseguir fazer a ligação, né, do Espírito de Jesus com a matéria. E o momento para plantar, né? O evangelho, né? Plantio do evangelho, mesmo ainda tendo perseguições que ia continuar, né? Porque ninguém queria também perder o poder. Mas existia naquele povo uma esperança. Então, quando Cristo aproxima da Terra, a espiritualidade age mais próximo aos grupos, né? Isso deve ter sido uma grandiosidade de pessoas, né? De espíritos que pudessem auxiliar do mundo espiritual. Eu creio que deve ter sido um trabalho encantador, né? Para preparar o ambiente. Para uma psicografia tem um preparo danado quando um espírito vai manifestar ali na casa espírita, a sessão de psicografia, tem um preparo espiritual em volta de toda a casa antecipadamente. Agora imagina a vinda de um Cristo, como que é. Mas tinha Mas as ferramentas, né? nessa série que a gente vê, eu estou vendo até bem nesse ponto aí mesmo. A gente vê antes dele, já estava encarnado, mas ninguém ainda sabe. Ele estava prestes a né, encarnar, mas foi quando ele apareceu para Maria de Magdala. Mas a gente vê principalmente entre os judeus, né? Essa esperança estava muito forte neles. Já estava um movimento muito de expectativa da chegada, sabe? Assim, não era uma coisa muito clara ainda, mas já tinham os movimentos. Assim, É é bem. o que eu- esse preparo deve ter sido bem antes, né? Deve ter sido, não. A gente vê aqui que nós foi fala bem do antes, Emmanuel, né? Mas assim, o já estava, preparo. o ambiente estava preparado, né? A gente quer as coisas de um Fora a dia para o outro, matança hein, das Leila? crianças, né? Fora a matança das crianças lá, com medo, né? Do É, novo rei que iria chegar, né? Que aquilo ali foi muito, muito cruel. Mas aquilo era do poder mesmo, né? de poder, de perseguição, né? É, então, a gente vê que tem uma ação superior
que atua. A gente quer as coisas de um dia para o outro. Nós somos ansiosos e tal. Já pensou se a humanidade Imediatismo, né? fosse ansiosa? Não, os espíritos que preparam Jesus para vir aqui serem ansiosos, né? Pela vinda, pelo momento que não deu certo, tem que trabalhar esses pontos para dar certo. Então, é um trabalho grandioso, um trabalho de acompanhamento mesmo, né, de tolerância. Mas para os espíritos superiores, tolerância para eles é trabalhar o dia a dia, né? Vamos dizer assim, trabalhar um íntimo muito bem. Então, eles não têm essa ansiedade que nós temos. Por isso que o tempo para eles, as, a- os períodos, né, são toleráveis. São momentos que você pode esperar e com tranquilidade fazendo, desenvolvendo propostas, né? Então, a gente não tem que ficar ansioso aqui também por coisas que não se realizam, por coisas que não conseguimos fazer. Então, estamos nessa escola de tolerância. E esses espíritos tinham essas condições de tolerar a nosso acordar. Como até hoje, né? Nós não acordamos ainda. Mais cedo ou mais tarde a gente vai acordar e eles sabem disso. Então, nesse período aqui, século de Augusto, teve muitas mudanças, muitas transformações. Sempre os governantes tinham aqueles que eram mais diretos dele, que auxiliava, aqui no caso Mecenas, que ajudava o imperador. Aí trazia também a figura de poetas, né, que cita aqui Horácio e Virgílio, para falar de coisas sublimes, do amor, né, que eles falavam sobre o amor. Então, isso fez com que desse uma amenizada no momento para a vinda do Cristo. Eu me lembro bem, lá no Chico, já falamos aqui, o Chico colocava umas músicas do tempo, né, lá nas reuniões, justamente para facilitar a presença das pessoas. Não que ele quisesse colocar uma música de Roberto Carlos ou Pixinguinha, mas ele colocava justamente por causa das pessoas que estavam ali. Então, eu creio que tinha que se falar aqui também, em Mecenas, Horácio e Virgílio, tinha que falar de coisas que era da época, por exemplo, sobre o amor entre duas pessoas, era encenações que se tinha, né? Valorizando a, a relação, né? Então, isso tinha que trazer em foco, mas isso dava um desfoco da violência, tirava um pouco o foco da violência, das brigas, das lutas, então ficava naqueles encantos ali. Então, foi um momento que eu Mudava as acho triste. vibrações, né? Mudava. Gradativamente, né? Bem imperceptível, mas mudava, né? Forma das pessoas Como, sentirem, né? Absorver aquilo. como foi o tempo de Sócrates, de Platão, né? Que também Atenas viveu um momento interessante daqueles representantes que iam às praças, a público, colocar uma linguagem do amor, das expressões sublimes, né? Então, eram pessoas filósofas, né? Filosofavam ali em plena praça pública. Então, isso facilitava uma construção do futuro, uma construção do por visto 400 e poucos anos antes de Cristo já estava se preparando um momento talvez necessário da vinda de um Cristo. Agora, nós estamos falando aqui de um tempo próximo, de 60 anos antes de Cristo, até o Cristo, né? Que o Cristo, na verdade, não nasceu no 00, né? Ele nasceu um pouquinho antes do 00. Então, na contagem aí, é 00
como referência na época do Cristo. Mas a gente sabe que a gente está vendo um pouco antes e um pouco depois do Cristo nessa história de Augusto. Alguma pergunta, consideração? Lamaro não falou nada? Eu ia falar a Mara agora, o Amaro está pensando assim, isso é porque ela falou que ia ficar calada. É, Não, mas eu fico imaginando, Daniel, você imagina o seguinte, a nossa visão é muito limitada, muito curta, né? Então, você imagina para a nossa encarnação, ou seja, a programação que existe, ou seja, você tem que preparar todo um ambiente, você tem que arrumar os pais, tem que negociar com os futuros pais, tem que negociar com digamos assim, os anjos. Ou seja, é muita gente envolvida numa encarnação de um ser igual nós. Ou seja, pessoas normais. Ou seja, pelo que a gente lê nos livros, principalmente do André Luiz, a complexidade que é, ou seja, a quantidade de pessoas que são envolvidas numa encarnação de um ser mediano, igual nós mesmo. Então, aí você imagina, ou seja, para a encarnação de nossa, no mínimo, você já tem que pensar numa geração antes e numa geração depois. Ou seja, vamos considerar aí, no mínimo, você está pensando em um período de 200 anos para a encarnação de um ser comum igual a gente. Então, você imagina para a encarnação de um Cristo, o quanto você tem que trabalhar o antes para que o durante surta o efeito necessário e as consequências venham no depois. Porque não é todo dia que encarna um Cristo, ou seja, a nossa encarnação todo dia está acontecendo. São milhares de amados, de Daniéis que estão encarnando aí, desencarnando, encarnando, desencarnando. Ou seja, o reflexo disso fica muito limitado na nossa esfera, muito pessoal. Mas como a encarnação de um Cristo acontece uma única vez num planeta, então, é uma programação de milhares de anos antes e anos depois também. Por quê? Você tem que fazer com que os recursos que você tem disponíveis, que não é porque um Cristo vai encarnar que Deus vai, não, vamos mandar uma turma diferenciada para que ele tenha um ambiente apropriado. Ou seja, Deus vai, para a encarnação do Cristo, quais são os recursos que existem? São os espíritos que estão envolvidos aqui no planeta mesmo. Então, você tem que, de repente, jogar um João para cá, um João Batista, tem que jogar um Pedro, ou seja, vamos ajeitar com os recursos que nós temos para que o ambiente seja o mais favorável preciso, né? Seja o mais favorável possível, para que o Cristo dê o seu recado e que esse recado permaneça. Porque você Amaro. imagina se o Cristo encarnar e ficar por isso mesmo? Ou seja, é muito recurso perdido. Então, o planejamento é muito grande. Então, não é qualquer um que vai cuidar de uma programação dessa. E a questão maior, né, Amaro, não é preparar o Cristo, né? É Não, preparar ele o não. povo, É o ambiente, preparar o né? povo, o ambiente, o lugar onde ele vai, porque por ele vai em toda parte, né? Mas assim, para a mensagem e para que pudesse vê-lo, era preciso preparar o lugar, né? Preparar o ambiente, a casa, Não, mas você imagina o seguinte, as nossas igual, por exemplo, mentes. hoje o que é nas passagens evangélicas, por exemplo, são coisas simples, por exemplo, a passagem da mulher estava com Hemorragia. hemorragia, ou seja, era necessário que
aquilo acontecesse para que 2000 anos depois nós estivéssemos falando dela, não dela, mas da mensagem que o Cristo deixou através dela. Então, aquilo ali não acontece, vamos aproveitar que a mulher está com hemorragia aqui, vamos, ou seja, é toda uma preparação, detalhe a detalhe, que realmente vai fazer com que aconteça. E, além disso, além da programação, você tem que sempre contar com o livre-arbítrio das pessoas envolvidas, que eles podem não fazer de acordo com o programado. Então, é uma programação assim, é gigantesca, ou seja, não é para qualquer um você fazer que você imagina, ó, rapaz, é impressionante. Você vê que Cristo ficou nas bibocas ali, vamos imaginar, é um Cruzeiro dos Peixoto, uma Cafarnaum, eu tenho a impressão que na época é menor que um Cruzeiro dos Peixoto. Então, foi onde ele, ou seja, ele viveu em Nazaré menor ainda do que Cafarnaum. Então, você imagina para que um cara sem celular, sem internet, sem telefone, sem nada, com o Mateus que escrevia, ou seja, a grande maioria das pessoas ao lado dele não sabiam escrever, não tinha imprensa, ou seja, era tudo ali escrito na tinta que era confeccionada por eles mesmos, o papel que era confeccionado por eles mesmos, os pergaminhos, os papiros. Então, você fazer com que um cara encarne num local desse e que a mensagem permaneça. Legal? É uma coisa assim que não dá para a gente imaginar. Você imagina, encarna, vamos imaginar o seguinte, vamos encarnar o Daniel lá em Uberlândia, que tem 600 mil habitantes, com internet, com tudo, ou seja, o que que você tem que fazer para que a sua mensagem atinja o mundo e perdure? Não, negão, fica encabulado. Você imagina um cara lá numa bibocazinha, é a mesma coisa do Amar nascer lá na Galena, ou seja, porque Galena é maior do que Nazaré, e sem vir para a cidade fazer com que o mundo fique conhecendo o Amar, mas não vai conhecer mesmo. Então, além do ambiente que foi Tanta preparado, batata. além do ambiente que foi preparado, o amor o magnetismo dele é que fez com que isso acontecesse. Então, legal, é uma programação de gigante mesmo, não é para qualquer um, não. É para um cara só encarnar uma única vez no planeta e deixar o recado bem dado igual ele deu. É coisa assim de gigante. Tem que ter um preparo espiritual enorme para isso, né? Rapaz, Um preparo artístico, né? Quando um cantor vai se projetar, o cara tem que ser bom mesmo para explodir no mercado, né? Senão não explode. Então, comparativamente. Então, o cara tem que ser bom de gogó, tem que ser bom de expressão mesmo, de magnetismo, de amor, de projeção de si. Então, ele tem que ser uma luz de fato. Ele tem que ser uma luz de ué. fato para iluminar, senão não pega não. Pega não. Faz nada. Mas tá bom, vamos lá. E a transição de uma época? Vamos lá, o outro texto, que é uma sequência aí para a gente ver do assunto. Quem lê para nós aí? Posso ler. Pode ler então. Depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, que lhe não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos,
retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. Olha só, o Cristo estava indo embora. Já aqui é a partida do Cristo. Antes a gente estava falando a chegada dele e aqui a saída dele. Aí veio um governo diferente, né? Vem Tibério, que é o filho dele, Calígula, que fez o quê? Iniciou um novo ritmo de violência, novo momento de guerras, de perseguições. Então, o Cristo veio, ele deu uma abafada. Toda a presença dele, o período que estava, deu uma amenizada, deu uma mudança no ambiente. Mudou o ambiente, inclusive pelo próprio governador, enviaram aí um mais ponderado, mas depois caiu na mão de novo de pessoas, de espíritos mais trevosos. Então, foi só Jesus partir, também já teve uma sequência de governo interesseiro, no poder, de mando, de comando, de riquezas na área do sexo desvirtuado, né? Então, isso foi um momento secundário depois da partida do Cristo. Então, a gente vê que realmente uma alma dessa exerce forças em torno para que ele chegue e que as mudanças de entorno elas são significativas. Então, até os representantes, né, seguidores, Jesus escolheu lá seus discípulos, já eram homens enviados anteriormente, espíritos enviados anteriormente para dar apoio, né? É uma programação. E até hoje o Evangelho de Jesus se projetando de tal forma, com vários representantes de todas as épocas. Todos aqueles que participaram da projeção do Evangelho de Cristo, em todos os tempos, nós tivemos até hoje na humanidade. Mas falando desse tempo aqui, a gente vê que foi um tempo preparado, sim, para o Cristo descer, ou seja, vir aqui. Falar descer para vir aqui, no mundo físico. Então aqui vem a confirmação. Ó, depois de Augusto, aparece na barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, depois de Augusto. Foi na época em que o Cristo estava indo, né? Foi embora. Foi na época de Tibério que o Cristo foi sacrificado, né? Olha lá, seu filho adotivo que veio terminar a era de paz, de trabalho, de concórdia, com o regresso do Cordeiro. Então foi uma era que acabou aquela paz, com o regresso do Cristo, né? Seria a crucificação dele, as regiões mais sublimadas de luz. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, né? Realizando sinistramente os mais remotas profecias. Então, acontece muita coisa nesse momento, mas a, a ânsia de poder veio à tona de novo. Calígula, que era aquele que matou Tibério, aquele que foi, por causa de poder, de assumir o poder, sacrifica Tibério. Então, não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, que ele não compreendeu o amor e a humildade. Então, o próprio judaísmo levou Cristo à cruz, né? Por falta de
de amor, de compreensão do amor e da humildade que o Cristo veio trazer. Então, até entre aqueles que estavam mais aptos a adotar o princípio de Jesus, também não compreenderam a essência do Cristo. Então, apoiando o sacrifício do mesmo. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria, né? Então, Pôncio Pilatos foi friamente, fugiu da raia. Ele poderia ter libertado Jesus, mas preferiu ficar no poder e deixar para o povo que já estava querendo o sacrifício do Cristo, deixou o povo decidir, né? Falou, não, então vocês põem ele na fogueira, põem ele na cruz. Então, assim foi feito. Retornando aos seus festins, aos seus prazeres, ele ficou indiferente à morte do Cristo, apesar que ele sabia que Cristo era um homem bom, era um ser Ele o que veio fazer a reconheceu diferença. justo, né? Por que querem crucificar esse homem, né? Exato. Ele é justo. Reconheceu isso e preferiu Mas, lavar as mas mãos. preferiu lavar as mãos e ir aos prazeres dele. Era muito mais fácil, Né, né? essa preferência para se manter no poder e aproveitou que, na realidade, não partiu dele, né? Ele foi omisso, né? É, E os porque judeus, porque esperavam um Messias na carruagem de ouro, né? Era riqueza, né, que eles queriam. Sempre o e o poder. Cristo, e o Cristo aqui para ele, de certa forma, era diferente, mas ele era mais um entre aqueles corpos jogados à putrefação. Era Isso. mais um que matava, que mandava matar, eles tinham prazer, inclusive, de mandar matar. Eles tinham prazer de agir pela força e exterminar aquele que era problema. Então, no Cristo Eu não não- seria muito diferente. mas eu não sei se seria mais um só. Eu acho que justamente por não ser mais um, que Pôncio Pilatos lavou as mãos, preferiu o Ah, egoísmo tá, tudo ali. bem. É, os judeus, né, o sinédrio ali, que, que era todo poder, né? E como que eles iam vencer o orgulho próprio de que o mestre deles, que o enviado deles, prometido, viria de tão humilde, tão simples, como que Uhum. abririam mão disso? Eu acho que é o orgulho e o egoísmo mesmo, assim. Eu acho que não era mais um, eles sabiam da força. Justamente por isso que Jesus veio para mudar toda aquele caminho até ali, né? Então, é, Até depois do Cristo ser consciência. sacrificado, dele ser sacrificado, ele continuou sendo um mistério para eles. Então eles ficavam preocupados, né, se Cristo tinha fugido da tumba lá, de onde foi colocado. Então eles ficavam preocupados, onde é que foi levado o corpo de Jesus, quem é que viu, foi lá perseguindo para ver quem é que tinha roubado o corpo, será que ele ia viver de novo? Entende? Então existia essa preocupação, queria ele morto mesmo, né? De fato, para não seguir no poder que o povo queria, né? E sabia do poder de Jesus, né? Isso que a Flávia Sabia, falou. Porque ele é, fazia a diferença, né? Só os milagres. Nicodemos ficou piradão, né? Pirou muito como, né? Ele não entendia por quê, como, né? Como que ele curou Maria, né? De Magdala, que ele viu os demônios, né? Ele viu o quanto ela estava sendo dominada, né? Pelos obsessores dela. O milagre lá do, do vinho, hum, né? São coisas assim que ninguém fazia, ninguém sabia fazer, né? E ele ficou desorientado com aquilo. Então, ele reconheceu o poder do Cristo, mas ele também lavou as mãos.
E será que a gente tem lavado as mãos para certas coisas? Também, né? Tem, Porque ele chamou tem, Nicodemos para tem, ser um deles, né? Um dos discípulos. que lavar a mão significa indiferença. É omisso, né? Ser A omisso. gente é indiferente. É, somos, né? Nós ainda estamos nessa até hoje. Senão a gente nem Nós estaria somos aqui nesse muito planeta. indiferentes. É, Nós somos muito indiferentes, né? Quando você vê, passa, não, esse problema aí não é meu, não. a Esse gente podia problema aí estar é pelo de outra menos lá em pessoa. Marte, né, Daniel? Já podia estar pelo menos em Marte, né? Poderia, Se poderia, quiséssemos, né? poderia, poderia estar nesse nível já, né? Daniel, Então, a nossa indiferença é muito grande. Daniel, mas sabe uma coisa que eu acho assim muito interessante que a gente fica falando Pôncio Pilatos, do Sinédrio, mas você já pensou que a autoridade máxima que existia ali na Nem gosto de região, pensar. a autoridade máxima do representante do César era o Parou. senador Públio Lentulus. Ou seja, se ele quisesse, ou seja, bastava ele dar uma palavrinha que o Cristo não seria crucificado. Ele era a autoridade máxima da região, ou seja, acima do governador, que era o Pôncio Pilatos. Então, você imagina, hoje, se o Emmanuel ficasse com sentimento de culpa, eu falei, puxa vida, eu podia ter salvado Cristo. Ou seja, ele não seria o Emmanuel hoje. E você veja bem o tanto que a história é incrível, porque ele tinha a Lívia do lado dele, a Lívia que já era um espírito muito superior a ele, ou seja, ele tinha um recurso do lado dele que estava pedindo pelo Cristo. Ela, inclusive, no há 2000 anos, né, quando o, ela vai à procura de Pôncio Pilatos para que o Pôncio Pilatos não matasse o Cristo. E já pensou? E ela tendo do lado dela a maior autoridade, estava brigado com ela. Então, ou seja, dentro de um núcleo ali, dentro da Mano de Pôncio, não, Pôncio não, o senador Flávia Oh, e Lívia, ou seja, estava num meio ali onde eles essas duas pessoas, Lívia e o senador, eles não vieram de graça. Ou seja, eu tenho a sensação assim, de que existia um plano A. Opa, se o Emmanuel, se a Lívia conseguir convencer o senador para fazer com que ele proteja o Cristo, digamos, a história seria totalmente diferente. Ou seja, só dependia dos dois. Porque ela já tinha se convencido da importância de Jesus. Cabia a ela convencer o senador de que ele realmente não deveria ter sido sacrificado. Mas é o que ela fez? Ela foi à procura do Pôncio. E isso foi motivo a mais para ele, o senador, ainda mais A culpa é da agir mulher, contra não é ela. do homem. Uhum. Não é, então, mas você vê que o plano A, de repente, não era para que o Cristo fosse crucificado. Não, Porque o plano A realmente foi, né, foi derrotado, né? Mas assim, ué. quando Por ele que esses encontrou com dois? mas e quando ele encontrou com Cristo pessoalmente, ele já poderia ter sido ali, ele já poderia, se Cristo não fez ele mudar de ideia, não conseguiu, a Lívia ia conseguir. Não, mas é que dá para você ver como é que Deus é um cabra porreta e como é que ele trabalha as coisas. Ou seja, na mão de uma pessoa que era a autoridade máxima, ainda teve a oportunidade de curar a filha dele, e falou: opa, deixa eu dar mais uma chance para esse cara, eu vou curar a filha dele para que ele me cure, para que ele evita a minha crucificação. Ou seja, na mão de um cara ao lado de um espírito super elevado que era Lívia, da Flávia, que também era um espírito já
bem mais evoluído do que ele, o senador. Ou seja, na mão dele estava a mudança da história. Então, Não foi uma imagina se... negociação, né? Jesus não negociava, né? Mas assim, ele deu a oportunidade para ele, né? Que ele ainda perguntou para ele assim, por que que você me procurou de noite? Não veio a luz do dia, Mas né? quando você pensa, né, igual a gente estava falando anteriormente da programação, ó, vamos programar para que aconteça isso. Então, só vai depender dessas pessoas para que... Porque ninguém é programado para ser assassinado, ninguém programa a encarnação para ser assassino. A gente sempre, as nossas programações são sempre Para o bem. Positivo. para o bem. Positivo. Para o bem. Então, os ambientes são sempre criados para que haja sucesso, para que cada um consiga realmente executar bem as suas tarefas. Mas aí no Agora é nível... engraçado, Amaro, é engraçado que quando você vem aqui para ter o plano A é aquele que foi feito para o bem. Ué. Só que a mais tendência nossa é ir sempre para o plano B, né? Ou Os ser, né? Bs, né? É os Bs. Ou C, né? Porque há uma dificuldade nossa de cumprir o plano A. O plano A, que é o melhor, mas você vê o que ele não conseguiu cumprir o plano A, porque ficou com ciúme, porque ela foi visitar Pilatos, né, mas numa tentativa de salvar o Cristo, mas ele entendeu que era uma, uma traição, né? Então ele estava entendendo que estava tendo Cabeça problema ali. pequena, né? Então a gente sempre tem a tendência de pensar para o lado do mal. Então, Ou esse não evidências, é um né? Ele plano A, estava mas é a nossa diante de tendência. evidências, né? Que O foram plano mesmo criadas é aquilo aqui. que você faz para você tentar realizar. Então, você sempre encarna num plano das suas condições. Vamos dizer que seria um plano natural, né? Um plano natural das suas tendências. E aí já tem o plano A, que seria conquista, não dando certo, você vai para um outro plano, né, de realização. Então, você vai sequenciando aí umas tentativas. Mas o Emmanuel, ele já era um espírito preparado quando veio. Porém, que o poder, como aconteceu com Napoleão Bonaparte, né? Logo aqui na França, que teve um encanto com as vitórias, com louvor, o cargo de poder dá muito isso à pessoa, sabe? Tem gente que não sabe ser nem presidente de centro, tem gente que não sabe ser diretor de nada, porque ele vai abusar da sua posição. Mesmo que ele faça alguma coisa de bom, ele vai abusar, ele vai achar que ele é poderoso. E isso aconteceu no Império Romano, porque poderiam ser esses imperadores, todos esses que vieram, programados com um plano A, um plano de dar estabilidade. Tanto é que o Augusto aqui, Otávio, ele deu uma estabilidade momentânea, porque ele teve um mecenas do lado, que orientava. Então, um bom governante tem que ter o seu mentor. Não tendo mentor, as coisas começam a complicar, porque ele é influenciado. O indivíduo é influenciado diretamente quando se tem poder, as influências indiretas e diretas, né? a, a busca desse poderoso é muito maior, por exemplo, por mulheres, por homens. Isso tudo faz uma grande diferença. Tanto é que você vai ver aí a Marco Aurélio, né, que tem lá a Cleópatra, né, que é a história de Cleópatra, né, no Egito, que está todo ligado a essa história aqui também, tinha sempre esse lado Ninguém governa do, sozinho, né? da paixão, né? Ninguém governa sozinho. Tem um lado da paixão, tem um lado O dessa, orgulho. Uhum. Daniel, dessa. e uma coisa também que a gente tem que ficar muito atento, principalmente igual
certas Daniéis da vida e que nasce como filho do senhor Fausto, veio para Olha o ser poder aí, ó. presidente de casa espírita. Ouça a Inês, hein? Então, viu, Inês? Ela não está A aqui hoje. Ela está a lá no Inês centro agora está agora. fazendo pizza, viu? Está fazendo pizza hoje. É, Eu negão. acho que a gente É, fica muito pensando assim, poderia ter sido o senador Públio Lentulus, podia ter feito alguma coisa, podia ter isso, podia ter aquilo. Eu já penso o contrário, né? Eu acho que Jesus não é um cara que ia nascer pensando assim, nossa, eu vou conquistar o fulano para ele me salvar lá na frente. Isso aí é coisa de ralé, igual nós, gente, vocês desculpam. Mas Ele sabia onde ele estava não é pisando, né, o Carol? forte de Jesus nascer e falar assim, não, eu vou curar o fulano, ciclano, beltrano e o filho do terceiro lá, porque aí ele vai me salvar da cruz. Não, gente, isso aí é coisa de ralé. Desculpa, é coisa em, nossa aqui. Pensa assim, em, não, eu vou em, ajudar o ciclano lá para ele me ajudar lá na frente. Isso é coisa em nossa. Ana, Jesus não não, tá no nosso porte, não. Ele já ultrapassou a gente milhões e milhões de em Ana. vezes, né? Não, realmente, se você pensar dessa forma, isso é ralé mesmo. Mas o que eu disse é que o senador, Cristo não estava preocupado. Para ele ser crucificado ou não era indiferente. Para Mas ele é nas indiferente. mãos, o que eu quis dizer é que nas mãos de uma pessoa, de um senador, estava a possibilidade de mudar a história. Não que o Sim, Cristo estava, mas ele precisasse não tinha disso. aquele entendimento de visualizar essas duas possibilidades, falar assim, nossa, eu posso salvar um cara Então, bacana, que mas por realmente isso, vai mudar a história, ou senão eu posso mandar ele para a cruz. Ele não tinha essa condição, esse discernimento. E também, Mas não acredito que então, seja mas uma é justamente, Ana, é o que acontecer, acontece. que vocês não concordam que o que deveria acontecer é exatamente o que acontece? O Daniel Então, fala Ana, muito, nós somos mas esse aí seria um determinismo. O determinismo que era o do amor. Então, o Cristo ele programou para trazer a paz, a mensagem, tudo. Ele, com a história certeza. poderia ser diferente, como a Uhum. aí, poderia. E para o Cristo não faria muita diferença se seria salvo ou não. Para ele teria plantar o evangelho e pronto, né? Se tivesse mais cooperação, seria uma história até melhor. Ele poderia ter dado um salto mais rápido na nossa evolução. Sim. Mas para ele também, essa questão assim de ter aceitado ou não, também não faz diferença. Então, igual para Deus, ele espera a gente. Ele não faz diferença se você vai fazer ou não vai fazer. Certo? Para Uhum. Deus não, Agora ou não tem, depois, que eu uma não, hora em, não vai, né? não Não, tem problema. É aquela Daniel, história do tempo que a gente coloca aqui. Então não vai ter Uhum. problema se você acordar daqui 2.000 anos, daqui 3.000 anos. Não vai dar vai problema demorar um para o pouquinho, universo. mas Vai dar Deus problema para espera. você, só para você. então, mas Daniel, é justamente o que o próprio Cristo falou para o senador. Mas você vai. Está nas suas mãos seguir-me agora É, ou daqui a milênios. Ou seja, é exato. ele que perdeu a oportunidade da vida dele. Enquanto a Lívia aproveitou, porque a Lívia também podia ter falhado. Enquanto a Lívia aproveitou e seguiu em frente, ele perdeu a oportunidade, o minuto da vida dele e gastou 2.000 anos para chegar ao estágio que ela estava há 2.000 anos atrás. Então, eu não dou. Quando eu citei o caso do Emmanuel, é justamente porque é, 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 tentando jogar para cada um de nós que eu posso estar hoje perdendo a minha oportunidade. Eu posso hoje estar Sim. fazendo Se o você mesmo que ele quiser, se fez. você, Ué, se você então, quiser decidir hoje por um caminho mais definido, você vai muito mais rápido e deixa todo mundo para trás com poeira e tudo. ué. Cabe a mim decidir agora o meu futuro. Então, e o meu futuro, a Exato. minha decisão hoje pode mudar a história da humanidade. Amaro, Eu você posso lembra que decidir. o Emmanuel sonhou, o senador sonhou que ele era a reencarnação do avô e que Ah, podia mudar tudo e foi se aconselhar com um amigo que era tão ou mais ué. orgulhoso do que ele. Aham.
Você vê como é que são ou seja, são as decisões que a gente está tomando hoje, agora, nesse instante, está definindo o Seu meu futuro. futuro. E quem sabe o Próximo. futuro da. Ué. E pode ser imediato, um futuro que você consiga alcançar uma consciência maior, e você alcançando uma consciência maior é felicidade. Você começa a participar mais interativamente do trabalho de felicidade. Ajudar o próximo é colocar a sua luz em órbita, é colocar a sua luz em prol de alguém, né? Então, para que serve luz? Luz serve para brilhar para alguém, para você. Iluminar, né? Não, eu tenho luz. Luz para quê? Para ficar apagada dentro de mim? Não, não tem sentido. Então, luz só tem sentido se ela for para o trabalho. Então, quem tiver preguiça na evolução, está ferrado, porque não vai alcançar nunca a luz. Hein, Então, você Daniel? alcançou a luz é para auxiliar mesmo, é para clarear na escuridão, Se você para o considerar trabalho. que Sim, o mal é a ausência do bem e que a escuridão é a ausência de luz, então, se você tem luz e ela não brilha, você está contribuindo diretamente com o surgimento do mal. Você está contribuindo para que o mal prevaleça, onde deveria já estar prevalecendo a luz que você que não está brilhando em você. Ou seja, O problema aí são os si. luz é acesa dentro de nós, queima. é a ausência de escuridão do seu lado, a É, ausência do mal do seu lado. luz dentro de nós, acesa, queima. Tem que, Só para tem que nós. É espargir, tem egoísmo. que espalhar, né? Tem que iluminar. A candeia, ela tem que ser colocada não debaixo do alqueire, e sim acima, onde todos possam ver, no candeeiro. Então a luz tem que ser espargida. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Muito bem. Nossa, nós já Finalizando aí passamos hoje. do horário, hein? Mas tá bom, né? Foi bem proveitoso. Foi. Muito bem. Então, semana que vem, estamos de volta. Se Deus quiser, né? Deus quer. Valquíria ficou caladinha, Flávia falou um pouquinho, o Matheus ficou calado, Hoje eu tô com o a celular e meu Rosana, fone não quis funcionar e ficou meio bagunçado. Eu falei, vou ficar escutando. a Natália só fez a leitura, não fez mais nada, tá certo. A Ana A falou Leila bem. ficou caladinha hoje. Que tanto Tá de bom, cobrança então é vamos essa, descansar. Daniel? Deixa a gente. Não, é porque a gente tem que evoluir junto, para a gente ficar juntinho na evolução. Amizades. Gente, então até a próxima Fiquem semana. com Um beijo no Deus. coração para todo mundo. Bom pastel aí para você. Tchau, boa semana para todo Pastel. mundo. Boa Obrigada. semana. Tudo de Boa bom. semana Bom para domingo. todos. Tchau Vocês para também. todos. Fica com Tchau. Deus.